Oi meus amores, que bom estarmos de volta aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi polêmica a semana inteira. Vocês sabem da grande expectativa que havia com relação ao lançamento musical de Juliette no mercado. É claro que ela ainda não se lançou como cantora, ela participou de várias lives e aí, para surpresa nossa, eu realmente não esperava isso, para surpresa nossa, vieram muitas críticas pesadas, principalmente de um jornalista que essa semana se manifestou no Twitter, nós mostramos a fala dele aqui ontem, no vídeo de ontem. Ele se manifestou no Twitter fazendo várias críticas e aí a internet entrou em rebuliço. Muitos cantores de peso defenderam Juliette, falaram a favor dela. Maria Gadu mostrei para vocês, a Zeca Camargo também mostrei, Alceu Valença falou, Xande Avião, enfim, vários cantores de peso que estão aí no mercado há muito tempo entraram em defesa da Juliette. Isso até agora não é novidade para vocês, porque isso vem acontecendo a semana inteira. Pois bem, nas últimas horas, o tal jornalista e apresentador que fez essas críticas, ele foi ao Instagram dele e pediu desculpas a Juliette. Então nós vamos o quê? Fazer uma retrospectiva, vamos ver o que ele falou durante a semana, vamos pincelar o que os cantores disseram, Maria Gadu, vou mostrar para vocês aqui o que Xande Avião falou, porque foi muito interessante e ele falou sobre isso nas últimas horas. A gente vai ver sobre isso e em seguida vamos ver a declaração do jornalista. E a gente vai chegar a uma conclusão. Ele é uma pessoa competente, uma pessoa que tem aí um lugar no mercado, é claro, é reconhecido pelo trabalho dele, mas foi infeliz nessas falas e a gente vai avaliar isso tudo porque é muito importante nós botarmos um ponto final nesse assunto que hoje, nas últimas horas, teve essa surpresa aí, nós tivemos essa surpresa com a retratação dele. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que o Caio falou durante a semana no Twitter sobre Juliette cantando. Vou separar para vocês apenas 2 tópicos, porque ontem eu falei mais, dei uma olhadinha no vídeo de ontem que vocês vão ver a fala dele, a fala da Maria Gadu, a gente fez uma sequência. Então hoje eu vou pegar 2 tópicos que eu acho que foram fundamentais dessa fala dele toda lá no Twitter. Nessa postagem, o Caio disse assim: bom, continuo achando que Juliette é massa, mas não é uma boa cantora. Pode ser que algum dia ela seja, mas no momento isso não é verdade, por mais que os cactos defendam isso. Era para ser sempre sobre isso e sobre ter muitas vozes nos arraiais. Quem não entendeu, paciência. Vamos continuar e depois a gente vai comentar novamente sobre isso e vamos ver a repercussão dessas falas. A gente tem que ter o mínimo de bom senso. Para dividir o microfone com Gil e Elba, a responsabilidade é grande. Tem muito cantor e musicista foda no Brasil. Juliette pode apresentar, ser anfitriã, postar. Cantar é algo muito sublime e mal cantando é ruim demais. KKKKKK. Essas foram as 2 principais falas dele que eu mostrei para vocês ontem e a gente está revendo aí. Nessa fala ele mostra a opinião dele, que ele acha que a Juliette não canta e ainda fez essa observação aí que para cantar junto com Gilberto Gil, com Elba Ramalho, tem que ter bagagem musical, enfim. Aí ele realmente menosprezou a garota e mostrou, através dessa fala dele aí, que ela tinha que estar apresentando só. De acordo com ele, ela tinha que estar só apresentando, porque cantar ela não canta nada. Depois dessa fala dele, Maria Gadu se pronunciou. Eu separei para vocês a fala novamente da Maria Gadu para a gente rever aqui e depois vocês olhem o vídeo anterior, porque tem ali uns comentários bem bacanas. Então a gente vai ver agora a fala da Maria Gadu e a fala do Xande Avião. Ele também se pronuncia, ele que vai fazer a live com a Juliette hoje à noite aqui no YouTube, a partir das 8 horas da noite. Vou deixar o link novamente para vocês aí embaixo do vídeo. Então o Xande Avião também falou. Vamos ver essas 2 falas. A Maria Gadu disse o seguinte: discordo, falando para Caio. O mercado inteiro é assim. Ou vamos dizer que todo mundo que ocupa lugares é extremamente talentoso, coerente, estudado e ético. Ela está colhendo e aproveitando o que o carisma dela trouxe, e isso sim é legítimo. Ninguém tira lugar de ninguém. Se for por essa conta, vamos ter que rever muita coisa. Tá trazendo alegria para as pessoas e isso é de grande valia.
num momento como esse. Muito interessante essa fala da Maria Gadu, que nós até refletimos, né, fizemos uma análise dela ontem, e é muito pontual o que ela fala, né, sobre esse carisma, aproveitar desse carisma que é legítimo, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso mais na frente do vídeo. Agora o Xande também se manifestou e vamos ver o que ele falou. Ela é uma mulher que dormiu anônima e acordou assim. Juliette dominou o Brasil. É uma nordestina pura, paraibana, mulher, valente. Pessoal está achando que ela é cantora, mas ela não é. Ela canta muito bem, mas não é cantora. Pois então, aí todos se manifestaram, a internet em peso começou a falar sobre isso. Eu acho que o Caio, no fundo, isso é uma opinião minha, tá, gente? Ele achou que quem iria reclamar seriam os cactos, mas que o mercado iria ver essa fala dele de uma forma bem positiva, e não foi assim. Tanto é que os cantores se manifestaram contra a fala dele. A Maria Gadu imediatamente foi lá no Twitter e o respondeu. Ele não esperava a manifestação da classe artística. Então aí ele viu o tamanho do problema que ele arrumou para ele, porque ficou mal para ele a forma como ele falou. Nós vamos assistir agora o vídeo da retratação que o Caio fez e publicou no Instagram dele. Depois disso tudo, de ver isso tudo, aí sim nós vamos chegar às considerações finais. Inclusive o Fuxico hoje fez um editorial em favor de Juliette. Enfim, gente, o negócio não é questão de fã. É o tamanho e a proporção do assunto que o Caio colocou, da forma como ele colocou, e o mercado, os cantores acabaram achando injusto. Então vamos ver a fala do Caio e aí a gente entra na discussão novamente. Gente, tudo bem? Eu vim conversar agora com vocês porque da outra vez eu usei o Twitter para falar e escrevi errado. E acho que eu me expresso melhor falando, então eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. E primeiro, antes de mais nada, eu vim pedir desculpa a Juliette. Porque, na verdade, eu queria tecer uma crítica à indústria, era uma coisa que era muito maior, e eu acabei atacando Juliette, né? Escrevi o que não devia, um comentário que é pessoal, que talvez é uma coisa que as pessoas comentem dentro de casa, não no ambiente da internet, e, enfim, eu já deveria saber isso porque eu trabalho com internet há muito tempo, né? Mas, enfim, todo mundo erra. Então eu vim me responsabilizar pelo meu. Eu vim pedir desculpa a Juliette porque, na verdade, eu sempre torci por Juliette. Desde o começo do programa, tem 1 milhão de tweets que provam isso, assim. Eu torço pela trajetória, acho a trajetória de Juliette encantadora, uma mulher nordestina, paraibana, fodona, muito carisma, então assim... Então vamos parar por aí nesse momento do vídeo dele, tem um pouco mais, a gente vai ver tudo que ele falou. Nesse momento, o Caio fala sobre a intenção dele de chamar a atenção para os problemas do mercado fonográfico, de como o mercado trata os seus artistas, e ele exalta a Juliette, diz que ele sempre torceu por ela e fala das qualidades dela. Em primeiro lugar, eu acho que o Caio, com todo respeito ao profissional que você é, eu acho que você devia ter pensado antes. A gente tem que pensar antes de falar uma coisa. A internet tem um poder muito grande. O poder da palavra é imenso e hoje com a internet é maior ainda. Então ele chega no momento do vídeo aí que ele fala que tem coisa que não se fala fora de casa, é isso que ele dá a entender, né? Tem coisa que você fala só internamente, não é para os outros. É direito dele, é direito seu, Caio, é direito de gostar ou não gostar da performance de um cantor ou cantora. Mas da forma como foi feito, foi injusto. Se você reconhece, né, se você reconhece essa qualidade toda que a Juliette tem, devia ter pensado antes. Vamos pensar no que a pessoa representa, né, no que a pessoa é, naquilo que ela tem trazido para o Brasil, né, em toda uma trajetória, em toda uma postura de vida. Né? Ela não é simplesmente uma pessoa que está querendo like. A gente vê por aí quantas pessoas que fazem coisas mirabolantes para aparecerem na internet. Até os próprios BBBs, por que o programa BBB em si, muita gente não gosta, critica, porque dizem que são pessoas que querem likes, querem aparecer a todo custo. E aí por isso vão para esse programa para realmente ganhar fama, né, virar celebridade. Só que um dos motivos para Juliette ter se transformado na pessoa que ela se transformou foi que ela não coube dentro dessa caixinha aí. A gente via uma representatividade, a gente via conteúdo nela. Foi esse conteúdo que fez da Juliette a pessoa forte que ela se transformou aqui fora. As pessoas se viam na Juliette. Vamos analisar os participantes da casa.
Quem dentro da casa trouxe um conteúdo tão relevante? O Gil trouxe alguma coisa, falou sobre a representatividade dele, né, a questão da homofobia. Legal, isso ele representou bastante. Mas o que ele trouxe do Nordeste? Eu não vi muita coisa de Gil falando sobre o Nordeste, sobre classe artística. Gil representou o drama pessoal dele, a luta pessoal dele, porque não é fácil assumir uma posição sexual, né? Assumir uma forma diferente de se relacionar. A gente sabe disso. É um absurdo? É um absurdo. E ele entrou ali dentro da casa e levantou essa bandeira. Tanto é que, né, Pablo Vittar, tanta gente que bate palma por ele, por essa coragem. Ele realmente conseguiu dentro da casa se superar e está mostrando que ele tem valor, o valor dele. Então é a bandeira dele. Se ele fosse cantor, se ele tivesse talento para ser cantor, com certeza ele estaria sendo explorado nas lives, estaria sendo convidado para as lives. Mas o lado dele não é esse. Então ele está trabalhando o lado que lhe compete. No caso de Juliette, ela tem uma veia artística. E essa veia artística despertou dentro da casa. Ela sempre quis ser cantora, ela teve vontade de ser cantora, depois viu as dificuldades e não investiu nesse talento, começou a trabalhar outros sonhos. Mas dentro da casa isso aflorou e veio junto com uma representatividade muito grande. Né? Então, quando a pessoa chega e criticar uma personalidade, né? Seja ela qual for, no caso agora a gente está falando de Juliette, quando você vai criticar uma pessoa que tem uma história, um conteúdo como esse, você tem que parar um pouquinho para pensar e como você vai fazer a coisa. E ela mesma, ela é muito clara quando ela fala: eu não sou cantora. Eu, né, estou pensando em ser cantora, mas para eu ser cantora eu tenho que ter aulas, eu tenho que trabalhar a minha voz, minha postura de palco, isso tudo ela reconhece. Agora o Caio também fala sobre a questão do mercado. Sim, concordo plenamente com o Caio quando ele fala que o mercado musical muitas vezes é injusto. Nós temos dezenas de milhares de talentos no Brasil que não são reconhecidos. Quantas grandes vozes que morrem à míngua sem conseguir uma grande chance. É uma realidade, é fato, é uma realidade. Mas isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quantos e quantos e quantos talentos em todas as áreas da pintura, da música, tantos talentos que não são reconhecidos. Né? Nós poderíamos ter aí muitos grandes nomes da pintura no Brasil, muitos grandes nomes da música no Brasil, se o mercado fosse mais justo, e não é. Então isso não cabe a Juliette. Ela não tem nada a ver com isso. Agora, as lives, ela foi convidada pelos cantores das lives, ela também se convidou, no caso da Elba Ramalho, até pelo amor que ela tem a Elba, né, por esse vínculo de afetividade que ela tinha pela Elba. Ela se convidou e a Elba a recebeu com todo o carinho do mundo, porque a Elba já a seguia e ela se manifestou, inclusive cantando, gravando vídeo em favor de Juliette, enquanto ela ainda estava dentro da casa. Ela foi chamada como uma participante especial, mas isso não vedaria a participação de ninguém. Tanto é que o Wesley Safadão chamou o seu Valença, a própria Elba Ramalho teve seus convidados, chamou o seu filho, poderia chamar mais gente. Né? A participação de Juliette não atrapalhou ninguém. Agora, a Juliette, eu vi a Tati da Web TV, que ela falou uma coisa muito perfeita. Né? Juliette não foi chamada por ser cantora, porque ela ainda não é uma cantora. O próprio Xande deixa isso bem claro. Juliette foi chamada pela sua representatividade. Ela representa o Nordeste. Ela tem essa coisa da festa junina, do nordestino no sangue, e isso ela demonstra isso não só através do sotaque. Se fosse assim, o Gil teria a mesma representatividade, né? Se fosse só o sotaque, não é. Juliette traz uma carga, através do carisma dela, ela reflete o Nordeste. Ela reflete a festa junina. E foi muito interessante também, parabéns Tati, pelo que até a Tati falou, sobre essa questão de que ela foi chamada pela representatividade e que ela deu voz. Dar voz, não é um dar voz porque eles não eram ouvidos, mas ela trouxe à tona nomes maravilhosos da música que não são tão badalados quanto eram antes. A própria Elba Ramalho, ela é muito querida no Nordeste, lota os grandes shows que ela faz no Nordeste, mas na grande mídia brasileira ela não é tão falada quanto até certos funkeiros, não é verdade?
Então, a Juliette trouxe à tona talentos imensos, relembrou sucessos. Deus Me Proteja de Mim é um exemplo. Chico César ficou encantado. A música Deus Me Proteja foi para os tops, por conta dela cantar na casa, né? Então, ela trouxe à tona esses grandes talentos da música brasileira, que estão atuando de uma forma maravilhosa. Eu disse ontem, né, que Gilberto Gil, Alceu Valença, Elba Ramalho, nenhum deles precisa de like, já tem uma carreira construída, consolidada, não precisam de provar mais nada para ninguém. Mas é triste a gente ver, por exemplo, nas rádios, nos tops, trends, né, tudo, você vê nomes da música que não são tão representativos e às vezes não tem nem talento nenhum, que só vão lá pra frente, né? Só ganham likes, só tem milhões de seguidores, às vezes vocês sabem por quê, né? Apelam para certas nuances, vamos dizer assim, e grandes nomes como de Elba Ramalho, Alceu Valença, apesar de toda a sua força, de toda a sua história, de toda a sua representatividade, não são tão lembrados. Sim, quando vai falar de grandes nomes, lembra-se deles, mas eu estou querendo dizer de parada de sucesso da atualidade, né? Não estão mais na parada de sucesso da atualidade. Por exemplo, no âmbito sertanejo, vamos pensar no Daniel, por exemplo. Ele é um grande cantor sertanejo, né? Tá aí no Instagram, quem acompanha ele vê que ele tá sempre falando aqui e ali, mas as músicas dele não estão mais nas paradas como estavam antes, quando ele foi lançado. Não é assim? Assim é o mercado. Sobe, desce, e os bons artistas vão se mantendo, como é o caso de todos os aqui citados. Então a Juliette, ela trouxe à tona, ela relembrou, ela reforçou a importância desses grandes talentos. Falou de nomes que nem são tão assim conhecidos do público como um todo, mas que estão, por exemplo, bombando, como o Chilton Fernandes, um grande artista. Eu já entrevistei o Chilton Fernandes aqui no canal. Tem músicas que vocês nem imaginam que são dele. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vocês vão ver. E ela trouxe, né, à tona, né, falou sobre Chilton, valorizou o nome do Chilton. Então, ela tem sido convidada, sim, para as lives, não só porque ela tem 30 milhões de seguidores, não. É toda a representatividade de Juliette. Tudo aquilo que ela representa. E, gente, vocês imaginem o carinho, o amor desses cantores ao verem suas músicas sendo cantadas, ao verem a sua carreira ser exaltada. É muito lindo. E eles viram uma sinceridade muito grande dela. Quando ela se ajoelhou no palco, chorando com o Alceu Valença cantando, aquilo foi marcante demais. Quando ela cantou Deus Me Proteja e o Chico César viu aqui fora, a forma como ela cantava e como aquela música fazia parte dela, emocionou o Chico. Tanto é que ele já foi o primeiro a dizer, olha, quando você sair daí, essa música é sua para você cantar. Porque ela incorporou a música. Então, eu acho assim, em primeiro lugar, analisando essa primeira parte, essa primeira fala do Caio, né? A gente pontua essas questões aí, né? Antes de falar, pense de quem você está falando. Não estou aqui endeusando Juliette, de qualquer pessoa que você vai falar. Antes de qualquer coisa, veja quem a pessoa é, para você saber o que você vai falar. E analise a situação como um todo. O mercado fonográfico é injusto, sim, com grandes talentos, mas Juliette não tem nada a ver com isso. E Juliette não se apresentou nas lives, não tem se apresentado nas lives porque ela é uma grande cantora. Ela vai ser uma grande cantora porque ela tem voz, sim. Gilberto Gil não estaria elogiando, esses grandes cantores, né, Maria Gadu, tantos cantores não estariam elogiando o seu potencial se ela não tivesse esse potencial. Então, é claro, ela está cantando porque ela tem potencial. Pode ainda não ser uma cantora, mas ela tem potencial. E está cantando pela representatividade. Nunca, há quanto tempo, nunca, não vou dizer a palavra nunca, mas gente, há quanto tempo não se falava de uma forma tão forte de festas juninas no Brasil? Há quantos anos Elba, esses cantores maravilhosos cantam nessas festas incríveis juninas lá na Paraíba? E não é tão falado assim no Brasil e hoje virou assunto. Porque Juliette trouxe isso, né? Levantou isso, ficou em alta. Tudo depende da forma como se fala. E nós, como jornalistas, temos o dever de avaliar as coisas que a gente fala, porque tudo que se fala tem um peso muito grande.
Então, fica em primeiro lugar essa minha observação com relação a essa primeira parte da retratação do Caio. Agora nós vamos ver a segunda parte. Obviamente, existem os cactos e as coisas tomam uma proporção muito maior e muito mais violenta do que de fato são, né? E é muito importante observar isso, porque na verdade Juliette não é uma pessoa própria, Juliette não é uma pessoa violenta. Então é muito estranho que isso se transforme em algo tão violento, sabe? De todas as formas. Aí vira uma coisa, briga de torcida com Gil do Vigor, uma rivalidade de Pernambuco e Paraíba, que não faz sentido, assim. Enfim, vim pedir desculpa, espero resolver esse assunto e bola pra frente, tá massa? Vamos embora! Viva São João! Bom, na primeira parte dessa última fala dele aí, que eu tô mostrando pra vocês, ele fala sobre os cactos. Então vamos fazer uma observação com relação a isso aí. A gente percebe que existe uma certa forma pejorativa quando algumas pessoas falam dos cactos. Existe um certo preconceito, né, aos fãs de Juliette, que são mais de 30 milhões no Instagram. Mas são mais do que isso no Brasil inteiro, porque nem todo mundo tem Instagram, né? Nem todo mundo segue rede social, nem todo mundo tem Instagram. Então ela tem 30 milhões, 31 milhões de seguidores no Instagram. Fora do Twitter, fora no Facebook e fora o povo que não segue rede social. Então ela tem uma grande gama de admiradores no Brasil inteiro. Eu lido com os cactos aqui direto porque eu tenho tido um posicionamento, a gente reflete aqui no canal, né? O objetivo aqui no canal, por isso que o nome é Algo Mais. Vamos ver algo mais do que está sendo falado. Vamos ver algo mais do que a fofoca que é dita, do que a crítica que é falada. Algo mais. Vamos trazer algo mais para vocês. Então a gente procura fazer isso com muita responsabilidade e profissionalismo. Então a gente pega às vezes uma fofoca, uma crítica e vamos estudar isso, vamos ver até que ponto isso está certo ou está errado. Se a Juliette estivesse fazendo alguma coisa que realmente desse pra gente assim, falasse, não, tá errado, eu ia falar que tá errado. Pô, Juliette é uma pessoa maravilhosa, mas ela tá errada nesse ponto. Só que eu sempre falo isso, gente, independente de qual assunto ou de que personalidade a gente está falando. A gente sempre pondera os prós e os contras. A gente tem que olhar os lados da moeda e ver tudo o que acontece. Com relação a torcidas, toda torcida tem a sua ala, o quê? Que exagera, que pega pesado. Isso está errado. Eu falo sobre isso aqui, fã que exagera, isso não é saudável. Porque aquele mesmo fã que diz que ama exageradamente é aquele que vai dizer que odeia exageradamente, às vezes por uma coisa que a pessoa nem fez direito. Às vezes a pessoa pode passar por ele na rua, vamos dizer Juliette, passa por ele na rua, não percebe que ele está ali, às vezes pode estar distraída com alguma coisa e não percebe. Do amor ele vai do amor ao ódio de uma forma assim muito intensa e rápida. Esses são exageros. E aí ele vai destilar ódio, vai perseguir, vai fazer isso, aquilo, outro. Mas isso não existe só entre os cactos. Isso existe no meio de toda a torcida. Pega as torcidas de futebol, do time de futebol, que quase se matam. Pegue todas as torcidas, vamos ver a história dos cantores. Não precisa ser lá atrás não, da Jovem Guarda não. Vamos pegar a torcida da Ivete Sangalo, a torcida da Cláudia Leite, que já se degladiaram. Isso é normal entre os fãs. Né? E eu repito, existem aqueles que exageram, sim. É lamentável, existe. Mas existe a grande maioria que não é assim. Que doa amor, que dá ao artista, que transmite ao artista, aliás, né? Uma energia muito boa, um carinho muito grande. E a Juliette fala sobre isso. Eu vou até colocar, não tinha pensado em colocar não, mas tem uma fala que ela se dirige ao fã-clube dela, que eu acho muito bonitinho, ela agradecendo aos fãs. Depois, no final do vídeo, a gente coloca isso daí, só pra gente mostrar esse amor. Então, eu acho que é complexo. Aí, no final da retratação, tá o quê? Tá jogando a culpa nos cactos pela repercussão? O que te fez pedir desculpas? É o fato de que você achar realmente que você errou? Ou foi a grande quantidade, o grande volume de pessoas que vem criticando? Eu acho que não é nem são os cactos, com toda sinceridade, é opinião minha, posso estar errada. Mas o que te fez fazer essa retratação é a repercussão e o número de artistas conceituados que falaram a favor dela. Aí você percebeu, não, realmente eu pisei na bola, não é bem assim do jeito que eu penso. Tem que gostar dela? Não tem que gostar dela.
Tem que falar, né, falar que é maravilhosa a cantora se não acha? Não tem. Pode-se falar, não, eu não gosto. Não, eu acho que, eu nem assisti não, porque eu acho que estão valorizando demais Juliette e eu não gosto muito de ouvir a voz dela, eu acho que ainda tem que... Tudo bem, mas tudo com respeito. Agora, o volume de informações, a quantidade de posts que foi feito, né, falando sobre isso e ressaltando, ela não tinha que estar ali, ela tinha que estar se apresentando, né, ela não tinha que estar cantando. Tinha sim. Os artistas têm a liberdade de convidar quem eles querem. E estavam convidando uma pessoa que representa muito bem eles. Eles se sentem representados por ela. Se sentem representados por ela. Com certeza se sentem. O Nordeste se sente representado por ela. Então, essa questão de dizer, de colocar a culpa nos cactos, essa crítica aí aos cactos, não, eu acho que não tem que criticar a torcida. E a gente sabe, torcida de ninguém, porque a gente sabe que existem essas diferenças. Eu acho que a grande maioria é amorosa, é maravilhosa, e existe uma minoria aí que realmente exagera. Vi coisas terríveis que alguns cactos fizeram, por exemplo, na época da morte do Paulo Gustavo, que foi triste aquilo. Quase que eu falei aqui no canal, mas como não é uma coisa que representa a todos, né, e eu ia estar levantando uma coisa negativa sem necessidade, então eu acabei não falando. Mas sim, existiram exageros. Eu acredito que você, Caio, tenha sido bombardeado, né, com opiniões de pessoas exageradas, mas não generalize também. Não generalize, porque não é assim. E a culpa não foram dos cactos, né? Eu acho que a culpa foi de quem resolveu fazer uma crítica sem antes analisar o que vai falar. Você tem um grande poder de comunicação. Você tem um grande número de seguidores. É um grande profissional. Precisa avaliar o que você fala. De quem, principalmente quando você está falando de pessoas. A Maria Gadu falou muito bem ali, né, que às vezes ela quis dizer isso, que a sua palavra pode o quê? Matar uma pessoa, adoecer uma pessoa. Pode adoecer. Né? E a gente vê na fala da Juliette que ela está vencendo como se diz, ela está vencendo os limites dela. A gente vê isso na fala dela várias vezes. Então é isso aí, fica dada a minha opinião. Agora vamos compartilhar aí o vídeo que eu lembrei, que eu falei com vocês que ia mostrar, da Juliette falando com os cactos, que eu achei muito bonitinho. E é essa força, é essa energia, é esse amor que a gente precisa estar passando sempre para todo mundo. Meus amores dos meus fã-clubes, eu queria dizer a vocês que vocês são os meus maiores defensores, os meus maiores amigos, companheiros, que dedicam o tempo de vocês e o sentimento de vocês para me apoiar, para me colocar para cima, para me defender, para me ouvir. Saibam que tudo que eu tô vivendo agora tem um pedacinho de cada um de vocês. Todos os dias a moto passando. Obrigada, moto. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter pessoas tão generosas e boas comigo. Quando eu fico triste, que eu vou lá, eu tava contando aos meninos que eu vou lá e vejo a forma que vocês me defendem. Parece que vocês me conhecem a minha vida inteira. Então, a única forma que eu posso agradecer é sendo eu mesma, é não me perdendo de mim, é dando orgulho pra vocês, é dando o melhor de mim sempre. E obrigada por entenderem as minhas vulnerabilidades, a respeitarem que eu não sou perfeita, eu sou exatamente como todo mundo. A diferença é que eu tenho câmeras e holofotes apontados para mim. Já que Deus me deu isso, eu vou fazer o melhor que eu puder. Muito obrigada, eu amo vocês, me defendam. Não arengue muito, arengue pouco, mas eu tô aqui muito feliz, muito abraçada. E vocês nunca me deixaram sozinha. Obrigada. Eu acho muito bonita essa forma como Juliette trata os seus fãs, esse carinho, esse respeito, esse reconhecimento. E vale ressaltar uma coisa aqui, que eu tinha pensado em falar antes no vídeo e tinha esquecido, mas pra gente fechar então agora com chave de ouro, vale a gente ressaltar que esse crescimento da Juliette, né, esse grande público que ela tem, ela conquistou, eu falei sim um pouquinho sobre isso no início do vídeo, né, ela conquistou realmente com seu conteúdo. Juliette não entrou na casa só para tirar foto, só para aparecer. Ela poderia ter ficado de biquíni ali, né?
mostrando as suas partes do corpo, que ela tem um corpo bonito, podia ter mostrado ali, se mostrado bastante. Enfim, podia ter caminhado para esse lado aí. Podia ter caminhado para o lado do romance, né? Vou explorar aí o lado do romance para conseguir o favoritismo do público. Não, ela foi ela mesma, ela enfrentou tudo que ela enfrentou na casa. E a gente foi... Eu tiro por mim, eu comecei a gostar dela e torcer por ela, vendo essa representatividade. Eu ficava encantada quando eu via o perfil dela acompanhando, porque tudo tinha uma sincronia muito grande. Você via que o perfil, os ADMs dela aqui não construíram um personagem aqui fora. Pelo contrário, ela trazia à tona tudo de lá de dentro da casa, eles vendo as suas ações, as suas dores, as suas lutas, as suas falas, eles refletiam aqui fora, mostrando o que... E foi muito importante o fato deles serem amigos dela, né? Porque eles sabiam de toda essa profundidade que a Juliette tem na alma, né? Ela é uma menina carismática que traz algo muito profundo dentro de si e tem esse dom de mostrar isso para os outros, né? E não é todo mundo que tem, gente. Não é todo mundo que tem carisma. Às vezes a pessoa pode ser um grande profissional, pode conhecer muito da sua profissão, mas não tem carisma, não consegue conquistar as pessoas, né? E ela tem esse carisma. E ela conseguiu trazer à tona coisas incríveis dentro da casa. Foi um romantismo dentro da casa muito grande. Romantismo, que eu digo, é essa coisa gostosa de trazer o lúdico, de trazer a música nordestina, de contar a sua história e falar tantas coisas bonitas que ela falou ali dentro, né? Momentos que a gente esperava que ela fosse rodar a baiana, que ela fosse botar a pessoa no paredão, fosse isso, fazer aquilo e aquilo outro, ela ia lá, abraçava e perdoava, e ela não era compreendida, né? O próprio Tiago falou isso, né? Você fazia, as pessoas não entendiam, você perdoava e elas não acreditavam. Então foi todo um contexto. E saindo da casa, existia expectativa de como ela ia se comportar aqui fora. Não está deixando a desejar. Com relação a essa questão musical mesmo, eu acho muito interessante, porque ela está sendo coerente às suas raízes. A questão do clipe do Luan Santana, por exemplo. Ela deu a sua justificativa para ele, os dois ficaram de bem, e ela não fez o clipe. Na época foi muito criticada. Mas vocês podem ver que todas as participações dela têm a ver com suas raízes. Isso mostra que ela realmente foi uma pessoa verdadeira dentro da casa. E está sendo verdadeira aqui fora. Vai errar. Erra muito. Não espere 100% de ninguém, gente. De ninguém. Nem de seu líder religioso. Não espere 100% de ninguém. Todo mundo erra. Ela vai errar, já errou e vai continuar errando como todos nós. Mas merece respeito. Merece respeito porque é uma pessoa que tem uma trajetória muito linda. Todos merecem respeito. Mas as pessoas que têm uma trajetória como ela, então nem se fala, né? Então fica dado esse recado aí, lembrando, né, e parabenizando aí a Juliette, porque agora ela é a embaixadora da Havaiana também, está representando as rasteirinhas da Havaiana. Foi muito bom da gente ver isso nas últimas horas, mais uma conquista dela, e a gente comemora junto com ela com muita alegria. E daqui a pouquinho tem participação da Juliette na live de Xande. O link está aqui embaixo para que você possa acompanhar e não perder nenhum momento. Entra lá no canal dele, se inscreva e ative o sininho para que você possa ser notificado na hora que a live começar. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho e vocês sabem que aqui no canal vocês têm algo mais. Eu sempre, não reparem que tem obra aqui do lado, então o barulho vem. Então eu sempre estarei falando aquilo que eu penso com vocês aqui, procurando ser ética, ser profissional e ser justa. Não sou perfeita, pode ser que em alguns momentos eu erre, me perdoe se em alguns momentos vocês não concordam comigo. Se não concordam, deixem embaixo aí, escrevam o que vocês acham. Enfim, esse canal é de vocês, eu faço pra vocês, não é pra mim, é pra vocês. Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante. Vocês sabem disso, né? E a gente vai ficando por aqui. Volto na segunda-feira pra gente conversar, continuar papeando e trocando muitas informações. Beijos e até o próximo vídeo.